A diversidade de experiências e espaços no mundo proporciona uma das maiores riquezas da humanidade, as múltiplas culturas que se distribuem pelos territórios nacionais. Por isso, a preservação e o respeito pela diversidade cultural é, atualmente, uma das preocupações que tomam diversos países, em particular os da América. Nesse sentido, por meio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, os Estados-membros da ONU se comprometeram em 2002 a implementar medidas da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Esse documento propõe reforçar o entendimento de que a cultura deve ser considerada como o conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças. As identidades culturais são fruto das experiências acumuladas por determinada sociedade no meio natural, social e político em que vivem. A diversidade de culturas é considerada um patrimônio comum da humanidade, bem como traço importante da construção da paz e da prosperidade no mundo. Na América, em particular, o mosaico cultural reflete tanto os componentes trazidos pelos diversos povos que habitaram esse espaço há milênios, quanto a conflituosa dinâmica de imposição de valores e poderes AOS, quais cada uma dessas sociedades foi submetida no processo de colonização e, posteriormente, no de construção nacional. Os países americanos são essencialmente multiculturais, e as relações entre as diferentes culturas refletem parcerias e tensões que se deram ao longo dos últimos séculos. Após ler atentamente as informações do texto da página anterior, observe o mapa a seguir para visualizar como se deu a ocupação do continente, de acordo com os estudos realizados em torno dos DNAs de indígenas atuais e de antigos fósseis de nativos do território brasileiro. Com base em dados do ano de 2010, estima-se que vivam na América Latina cerca de 45 milhões de indígenas, distribuídos em mais de 800 povos, somando ao todo 8,3% da população da região. Calcula-se que outros 200 povos vivam em isolamento voluntário. As populações indígenas que atualmente se espalham por praticamente toda a América são, portanto, parte integrante e essencial da modernidade no continente, como mostra o mapa a seguir. Longe de comunidades características de um passado distante, trata-se de sociedades contemporâneas complexas, que, sendo as mais antigas dessa região, contêm em suas histórias algumas das chaves para compreendermos a própria ocupação continental, conforme vimos. A ONU tem sido atuante na defesa dos direitos dos povos indígenas por meio de diversos mecanismos e normativas especiais para eles. Por exemplo, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, formalizada em 2008, com relevante contribuição do Brasil. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, órgão também vinculado à ONU, estimula políticas públicas orientadas para a garantia dos direitos básicos desses povos, respeitando suas perspectivas próprias e seus ideais de desenvolvimento. Para isso, é necessário construir sociedades pluriculturais que beneficiem a todos, consolidando melhorias no bem-estar geral e nas condições de vida dos povos indígenas, promovendo, inclusive, a representação e participação política e respeitando, em especial, seus direitos territoriais históricos. A esse respeito, leia a matéria citada a seguir. Questão racial. Entre as questões sociais e culturais mais preocupantes dos países americanos, em especial do Brasil e dos Estados Unidos, está a questão racial, que muitas vezes se manifesta em episódios envolvendo racismo, isto é, preconceito ou discriminação por conta da cor da pele. A influência cultural africana, contudo, é uma das marcas das culturas nacionais tanto brasileira quanto estadunidense. Muitos elementos culturais africanos acabaram sendo adotados, admirados
e, de certa forma, incorporados como traços típicos dessas sociedades. Ambos os países, por conta de questões históricas ligadas à escravidão, foram construídos com forte desvantagem inicial para as populações afrodescendentes, que ainda hoje apresentam índices socioeconômicos nitidamente mais precários que os das populações gerais. Por essa razão, movimentos sociais afrodescendentes reivindicando maior igualdade racial influenciaram a história política de Brasil e Estados Unidos. Os Estados Unidos aboliram a escravidão em 1866, mais de 2 décadas antes do Brasil, que o fez em 1888. Entretanto, isso se deu em meio a uma guerra civil que dividiu o país entre 1861 a 1865. A Guerra de Secessão. Os estados mais ao sul, escravistas e de economia predominantemente agrária, voltaram-se contra os estados do norte, anti-escravistas e de economia predominantemente industrial, buscando se separar, mas foram derrotados. O fim da escravidão nos estados sulistas, porém, não se deu de forma integral com a abolição de 1866, uma vez que vários sistemas legislativos estaduais discriminatórios permaneceram vigentes nesses estados, onde diversas leis institucionalizavam uma espécie de apartheid, semelhante ao caso sul-africano, que veremos mais adiante. Somente em 1964, portanto, um século após o fim da escravidão, os Estados Unidos enfim aboliram as leis de segregação racial com as leis dos direitos civis, fruto de forte mobilização popular. Para a maioria dos estudiosos atuais, somente a partir de então o país pode ser considerado uma democracia plena. As tensões por conta da desigualdade racial ainda hoje são fortes nos Estados Unidos, como evidencia um dos movimentos sociais de maior notoriedade no país recentemente, o Black Lives Matter. Vidas negras importam. Esse movimento surgiu em 2014, como decorrência de protestos das populações afrodescendentes contra ações policiais que, com frequência, resultam em morte de jovens negros de bairros periféricos, problema recorrente também no Brasil, em quantidade bem maior. Das grandes manchas morais da biografia humana, é impossível não lembrar da escravidão como uma das maiores. Quando falamos em escravos, lembramos da luta e da dedicação dos abolicionistas pela liberdade e dos povos que demoraram tanto para despertar e ver um futuro livre. É difícil pensar o quão horrível foi nascer e morrer sem ser o dono de sua própria vida. O fato de podermos olhar as coisas dessa forma é o privilégio de vivermos do lado de cá da linha do tempo da humanidade. O compromisso em manter a humanidade livre vem da lembrança de que demoramos milênios para vencer o mal da escravidão. Foi um mal que por muito tempo não esboçava a perspectiva de nos libertarmos. Os antigos povos hebreus e assírios, os gregos e os romanos, os europeus, astecas, incas, maias e tantos outros não conseguiram vencer o status quo no qual nasceram e viveram. Se olhamos para trás e vemos a mancha da escravidão, é a história jogando holofotes sobre nós, esperando deliberarmos sobre nossas ações, para saber quem somos e como seremos lembrados. Escravidão, do ponto de vista moral, ético, não há nenhuma dúvida, não há discussão, é uma aberração moral, né? Acho que por aí não tem conversa, ninguém discorda disso. O ponto é que, do ponto de vista histórico, infelizmente, foi a normalidade no mundo inteiro por grande parte da história, na verdade. É um período muito recente que nós temos sistemas econômicos baseados na não escravidão. O que era ser escravo, né? Ser escravo era ser vencido numa guerra justa e perder a sua liberdade, ou nascer de uma mulher nessa condição. É isso que definia a base legal, né, para ser escravo. Então, se fala muito de reparação histórica com relação à raça e etnia, mas o fundamento da escravidão nunca foi a origem étnica. No Brasil nunca foi. Não é racial, ela se torna racial no século XIX. Quando surgem as teses eugenistas, é que aí se usa essa questão
de tentar ligar ou associar o africano ou o descendente de africano ao escravo. Mas isso é muito tardio, né? Então não foi uma escravidão, primeiro, de oportunidade, tanto é que não era difícil você encontrar negros que se tornavam senhores e que tinham seus escravos também. Então, quer dizer, dentro de uma economia escravista, né, se eu sou um senhor de engenho, eu tenho escravos. A alforria era uma concessão do senhor, mesmo que o negro tivesse dinheiro para pagá-la. Aí nós temos um problema. Não conseguiram comprar a sua alforria. Pois bem, tenho esse dinheiro, vou investir esse capital. Comprava escravos. E tinham essa possibilidade. E nós temos casos, percebam o nível de especificidade de nossa escravidão, de antigos escravos que pagavam sua alforria com seus próprios escravos. Claro que são casos que são minoritários no sentido da história da escravidão como um todo, mas são especificidades que não são comentadas, que não são debatidas. E, inclusive, o continente africano era altamente escravocrata, assim, internamente, certo? Então, quer dizer, o português não chegou lá na costa africana e saiu dando paulada e tiro e arrastando o africano para dentro dos navios, né? Já existia um comércio intenso de escravos na costa. Quando falamos de negro que veio da África, diferentes regiões, eu preciso entender que a escravidão já existia no continente africano. Porém, ela era específica em cada um dos lugares. Ou seja, é muito perigoso dizer assim, os negros africanos escravizavam-se porque eram muçulmanos, porque nem todas as nações eram muçulmanas, certo? E inclusive cabe dizer que as que eram praticavam uma escravidão pior do que as que não eram. A escravidão muçulmana é um assunto relativamente recente na pesquisa historiográfica. Tem um livro que eu recomendo, de um historiador africano chamado Tidiane, que chama Le Génocide Voilé, o genocídio velado, que é a desgraça que a escravidão muçulmana fez na África.